Fala, torcedor flamenguista, fala nação, saudações rubro-negra. Pessoal, vamos ver aí, né, uma análise, né, do Thiago aí, né? Thiagão aí, que fez a análise do jogo do Flamengo diante do Botafogo. Falando sobre ali o meio de campo do Flamengo, como o Paquetá, né, vai potencializar ainda mais o Jorginho e o Pulgar. E o Mauro César também falou, né, sobre esse jogão de ontem aí. E fez sua análise sempre direto, né, falando o que realmente está vendo na visão dele. Então, sem mais delongas, vamos ao corte. Eu peço a vocês um favor, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam e deixem as suas opiniões nos comentários, somente isso, não precisa mais nada e é de graça. Então, vamos ao vídeo. Vai piorando, né? Vai piora tudo. Mas eu achei que os dois goleiros, assim, não é uma falha, mas sim, os dois goleiros erraram. Dois mesmo. Tanto o gol do Barbosa veio de muito longe, bola fraca, parábola, assim. E ela realmente passa perto do dedo do Andrew, né? Eu acho que dava pra pegar. Sobre o Flamengo, continua tomando uns contra-ataques assim, que a gente continua falhando. O Paquetá, pesquisando a viagem, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ainda tá variando de posicionamento. Cada hora ele joga num lugar. Dessa vez, ele jogou de segundo volante ao lado do Eric. E o Flamengo, isso a gente sempre chamou a atenção, assim que o Felipe assumiu, ele gosta de jogar com dois volantes em linha. É muito claro, vendo o jogo. Não precisa entender nada de tática para você ficar olhando que os volantes estão sempre alinhados. O Eric e o Jorginho jogavam praticamente amarrados, acorrentados. Assim, eles corriam juntos mesmo, né? Com e sem a bola. E o Paquetá fez essa função ao lado do Eric. Foi bem. Assim, acho que dá. O gol é bonito, né? Apesar da falta, mas o gol é bonito. Ele pega muito bem na bola para colocar lá no cantinho de esquerda. Pega com força, uma bola difícil. E ele depois, no segundo tempo, joga diferente. Eu consegui achar onde e como ele jogou nos dois tempos. E tá aqui. Então, no primeiro tempo, o Paquetá jogou mais aberto na esquerda. Inclusive, todo mundo do Flamengo jogou na esquerda. Ele deixou o Carrascal lá na direita, mas estava todo mundo atacando pela esquerda. E ele fez essa função. E depois, no segundo tempo, ele já opera mais pelo meio, como meia, e fazendo, às vezes, o falso 9. E o Felipe Luiz falou na coletiva que ele já jogou de 9 na França e que essa é uma posição que talvez ele também pode ser utilizado. Legal, é bom ter um cara desse, né, meu? Se você então somar, você contratou um segundo volante, um meia e um falso 9 por 40 milhões. Dá mais ou menos 12, 13 milhões de euros por cada posição aí, Canedo. Vamos fazer uma conta dessa, mais ou menos. É que não tem clone ainda, né? Então ele só pode ser um ao mesmo tempo, não todos. Mas esse sim foi um dos motivos que fizeram o Flamengo considerar até uma prioridade. No início era o Paquetá falou isso, né? Eu preciso mais do Flamengo do que o Flamengo precisa de mim. Mas, de repente, se ele pudesse esse Coringa, e que vai jogar bem em todas as posições, e que também o time do Flamengo vai jogar bem, porque isso ainda não aconteceu. Acho que ontem também foi uma vitória que o Flamengo foi melhor em momentos do jogo, né? Foi melhor no primeiro tempo, mas assim, não foi uma super atuação ainda do Flamengo, acho que o torcedor também sabe bem disso, mas os desafios estão acontecendo. Eu até entendi a opção. No caso do Flamengo, né, ele tem um desafio muito importante quinta-feira, que é contra o Lanús fora, só que o Flamengo jogou terça-feira, domingo e vai jogar na quinta. Então ele está tendo 2 intervalos suficientes para ele pesar ali no que ele considera o melhor time. Mesmo assim, a gente viu várias mudanças já ontem ali de time titular, acho que também por questão de gramado sintético. Arrascaeta, Pedro, Alexandro não jogaram, né? O Arrascaeta entrou até ali no segundo tempo. Mas é isso, o Flamengo no modo ainda está engrenando. Pelo menos se o Paquetá puder ser um, entre aspas, problema menos nesse começo, nessa equação aí, vai facilitar, né? Aí o Felipe vai ter outras questões aí para resolver dentro do time. E ainda tem, todo mundo sabe que ainda tem. Mas, pelo menos, privilegiar as peças que estão melhor fisicamente. Cara, é um Everton Araújo, sei lá, um Emerson Real que tem jogado mais agora nesse começo de temporada. Sei lá, acho que ontem entrou o Samuel Lino. O Samuel Lino joga menos bola que o Cebolinha. Só que o Cebolinha é um cara mais de ataque. Eu prefiro o Cebolinha. Nesse momento, né, desde o fim do ano passado, o Cebolinha tem sido um cara que se destaca mais. Mas ontem, por exemplo, o Samuel Lino, um cara que ficou de olho ali no Vidalba, que era um moleque do Botafogo ali, correria. E o Cebolinha, a gente sabe que ele é meio que larga, né? O Cebolinha é um cara mais de segundo tempo, joga bola, vai para cima, vai atacar.
E o Samuel Lino ainda tem, talvez, no DNA dele, o fato dele ter jogado com o Simeone, ter jogado Sim, de ala é com o volante. Simeone. Ou seja, todo mundo é volante. Então, enfim, acho que algumas opções ali. Que bom que o Flamengo tem essa fartura de elenco pro Felipe, né? Para ele poder pensar jogo a jogo. Acho que o time do Flamengo, considerado ideal, a gente ainda vai demorar a descobrir. Eu acho que é isso. Ô, chat, qual nome deixa o pessoal mais louco aí? Paquetá ou Neymar? Porque quando eu falo Paquetá também, o chat fica ensandecido, Canedo. Fica todo mundo louco. Paquetá. Os caras, surdo. Neymar. Hoje é aquele dia, hein? Hoje é uma segunda-feira de carnaval com Neymar e Paquetá no programa. Aí os caras vão não chamar quando tem que chamar para proteger o amiguinho. E acho que a gente teve alguns exemplos nesse fim de semana. Mas queria começar falando de Flamengo e Botafogo, cara. Vamos tirar da frente já o lance principal, assim. Eu tive de ver o lance várias vezes em cima do Matheus para saber se foi falta ou não. Foi o Vitão que chegou nele, né? Para empurrar, que foi o gol do Paquetá. Logo depois teve uma falta na origem do lance. Putz, cara, eu já vi árbitro não marcar esse lance aí, tá? Eu já vi várias vezes, principalmente na Europa, não marcar. Porém, teve um lance idêntico depois, na sequência, foi no Arthur Cabral no segundo tempo, e ele marcou igualzinho, mesma coisa. Então era para ele ter marcado esse. O que vocês acharam, chat? O que você achou, Canedinho? Eu me convenci de que foi falta, sim. Eu me convenci de que houve falta no lance. O que você achou? Eu não achei uma super falta. Isso, é isso que eu tô querendo dizer. Também não achei uma. Eu tive dificuldade de me convencer, mas depois, como ele marcou o Mano Arthur Cabral na sequência, tem que marcar, pô. Mas a ponto de, beleza, ignorando que o árbitro deveria ter marcado no campo, o VAR teria que ter chamado ele para uma revisão depois do gol? Tem. Fica a dúvida. Tem. Por ter sido falta, sim, né? Se a opinião da cabine foi falta, beleza, a gente chama. Mas eu consigo entender. Eu também considero falta. Acho que tem um fator fundamental ali, que é o fato de a bola já ter escapado do Matheus. Matheus, ele não é centroavante, né? O Matheus Martins, ele é um ponta, foi escalado ali naquela função. Acho que foi até um erro a opção ali de sair com ele, para ele dar uma escorada. Ele não tem nem corpo tão grande assim para isso. Foram vários erros, inclusive ter escalado esses caras todos para jogar. Mas depois a gente fala disso. Só que se for ver o frame a frame, né, a falta ocorre, né, a mão, o empurrão do Vitão nas costas dele, quando a bola já passou muito, porque o Matheus deixou a bola passar entre as pernas. Ele não segurou, né, não fez a parede. Então isso também deve ter sido mais um fator que a arbitragem botou na balança para falar, a bola já tinha até saído, né, mas o empurrão é claro, né? Eu só não achei uma super falta para virar uma unanimidade assim também, cara, é isso, é mais uma coisa de critério. Se o ato do jogo é tipo o Klaus, que deixa a porrada comer, você vai ver várias dessas durante o jogo. Se ele é tipo Daronco, o Klein, Wilton Pereira Sampaio, que param o jogo a todo momento, aí, né, tem alguma coisa errada. Como é que você não dá essa falta e você dá 500 no jogo? Eu acho que é mais uma discussão ali sobre critério dentro do próprio jogo. Ó a voz do capeta aqui, ó. Matheus, põe o lance, Thiago. Põe o lance pra gente ver, Thiago. Eu perco o canal, Matheus. Eu perco o canal. Ó o caos aí, ó. Já teve que mexer na última live por causa da coletiva do Vasco? Eu avisei vocês, né? Falei, ó, o Vasco tá monetizando coletiva. E eu vou tomar um copyright claim. Tomei e tive de cortar o trecho. Mas ainda bem que eu deixei avisado. Tem uma introdução, né? Ó, vai cair, vai pular esse trecho da live aqui. Pulou mesmo. Não dá pra mostrar o lance. Depois vocês olham no Globoesporte.com ou nos detentores de direito. Acho que é a Globo esse, né? E tá lá, mas eu não posso. Mostra o lance live. Esse início do Paquetá aí no Flamengo e a posição dele em campo, Mauro. Paquetá pode jogar como um meia pela ponta direita, pela ponta esquerda, centralizado, pode jogar como segundo volante, já jogou até como falso 9. Ele pode jogar qualquer uma dessas funções. A questão é que ele jogava primeiro numa equipe que não é uma equipe dominante, né? O West Ham na Inglaterra não é uma equipe de imposição, é uma equipe que vai ser dominada muitas vezes. Ele não é um dos times mais fortes, ele está na zona do rebaixamento. Nos melhores momentos ele ficou ali na zona de classificação para a Conference League, que acabou ganhando, que é a parte superior da tabela de classificação da Premier League. Então ele não é um dos times mais fortes. Agora ele está num dos times mais fortes, ou no mais forte. Muda completamente. No Lyon, ele também jogava num time grande, né? Que não é o PSG, mas que brigava por vaga na Champions League, ali, brigando pelas primeiras posições. Um time que, na maioria das vezes, era um time dominante. É outro papo. Então são momentos diferentes, propostas diferentes, times que jogam de forma diferente. Então acho que uma adaptação dele, uma readaptação ao futebol brasileiro, ao Flamengo,
Não é nenhuma readaptação, porque o futebol que ele jogava aqui em 2018 mudou muito depois que ele saiu. Depois dele, da saída dele, teve o Furacão Jorge Jesus. E o Furacão Jorge Jesus mudou tudo aqui. Né? O futebol é outro, o gramado está diferente, o jogo está diferente. Então ele está se adaptando. Ele chegou agora, o Flamengo está numa fase técnica ruim. Né? Então, é tudo isso. Então é natural que o jogador leve um tempo até ele se adaptar e poder render. Mas ele pode, obviamente, jogar em qualquer uma dessas funções. E a tendência é ele jogar pela direita. Porque o Felipe normalmente não vai querer dois pontas, como diz o André, gosta dessa expressão, ponta armador, pela direita e pela esquerda, para ter um cara com mais profundidade e tal. Na esquerda, Samuel Lino ou Cebolinha, na direita vai ser ele ou Carrascal. É o que eu imagino. Quando não tiver o Arrascaeta, aí ele pode jogar por dentro, o Carrascal pode jogar por dentro. Né? Ou ele, no lugar do Jorginho, ele pode jogar também, dependendo do adversário. Ele vai fazer várias funções. A gente vai cansar de ver o Paquetá em diferentes funções, imagino, ao longo da temporada. E o Felipe gosta desse jogador que faz ali o lado direito, como o Everton Ribeiro fez, o Gerson fez e o Carrascal vinha fazendo. O Carrascal, quando foi contratado, ele era o reserva do Arrascaeta. Ele arrombou a porta e entrou no time se encaixando no lado direito. Porque o Felipe gosta dessa formação, né? E o Carrascal sabe jogar ali também. Isso é muito bom. Tanto o Carrascal quanto o Paquetá são jogadores que jogam diferentes funções. E como o André falou há pouco, o Arrascaeta está cada vez mais atacante. Então, esses caras podem preencher espaços no meio-campo jogando centralizado pela direita. O cara que joga pela ponta não é obrigatoriamente um ponta. Ele é um meia, só que ele joga pela ponta. Everton Ribeiro mesmo, né? O Tite, eu falei do Everton Ribeiro agora há pouco, e o Tite citava, inclusive, que ele se inspirou no Ozil da Alemanha, campeão do mundo, que jogava nessa função, quando pôs o Jadson nesse lado do campo, no Corinthians campeão brasileiro 2015. Isso tem 10 anos, gente. 11 anos. A Copa do Mundo vai fazer 12. Isso não é uma novidade. Então, assim, a pessoa pensa, não, ele não é um ponta. Outro dia eu vi alguém escrever, não, o Paquetá não vai à linha de fundo. Não, não é para ele ir à linha de fundo, ele vai abrir o corredor que vai passar o lateral. Vai fazer esse tipo de ultrapassagem e buscar o fundo. E do outro lado, com o Samuel Lino, tem um cara que vai mais no fundo, e o Cebolinha é um cara que vai trazer mais para dentro, que vai tentar o arremate, é uma outra característica, mas que vai ocupar mais aquele corredor. Quer falar alguma coisa rapidinho sobre isso, André? O Paquetá tem corte no live. Aproveita, se inscreva, que aí você recebe esses cortes, né? E tem coluna que eu escrevi ontem sobre o Paquetá. Quem tiver curiosidade, é só pra gente ganhar tempo aqui, né? Que eu já falei sobre isso. E é mais ou menos o que o Mauro falou, só para não deixar registro que de repente ninguém quer ver corte, ninguém quer ler coluna. E a minha opinião é parecida com a do Mauro e de tantos analistas aí, o Rafael Rabelo, o Vitor do Falso 9 e tal. É isso, ele pode jogar de meia ali tranquilamente, gente. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas que não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. E esquece esse negócio de ponta. Não, o Flamengo não tem. Se o Flamengo tiver que ter um ponta pela direita, esse ponta é o lateral direito. Né? Desde o Wesley. E quando tem o Plata jogando ali, quando tem o Luiz Araújo, aí é uma outra formação, é um time com uma característica um pouco diferente. Essa é a questão. E isso é bom, né? Você pode jogar com dois pontas que são mais pontas, com um meia que pode fazer aquele lado do campo, como um time pode jogar com centroavante de referência ou com falso 9. Gente, não se fala tanto em variação, né? Variação, o elenco te oferece oportunidade de você variar a formação da equipe, o técnico vai ter um time base na cabeça dele e vai fazer as variações. E olha, o Felipe, nesse ponto, ele é um técnico muito europeu, digamos. Ele dificilmente repete o time, adivinhar a escalação dele, prever é muito difícil, porque ele muda mesmo. Ele muda bastante, muda em função de tudo que envolve as decisões do técnico, que é a questão física, minutagem, o calendário dos jogos, o adversário, a competição, o campo, em casa ou fora, a sequência de jogos, tudo isso pesa nas decisões do treinador. E repito o que eu já falei antes, a presença do Paquetá vai permitir a ele usar com mais inteligência e uma certa parcimônia o talento do Arrascaeta. Cara, eu concordo plenamente com o que o Mauro César falou e sobre o que o Thiago falou sobre Paquetá, porque o jogador da característica, né, da categoria, né, do Paquetá, ele potencializa, né? Jogador categórico, jogador que já eu não espero ele fazer muitos gols, mas ele é um jogador que vai potencializar muito o Arrascaeta, vai dar mais tranquilidade por ele ter mais poder físico, né, de aguentar mais ali
marcação, ter um pulmão, né? Como eu falo, né? Aqui na Bahia a gente fala que tem um pulmão maior. Mas a gente tem que também ser realista. O Flamengo ainda deu os passos, claro, um clássico, né? Foi um jogo que qualquer um dos dois times poderia se classificar, tem que ser realista, clássico, não tem essa de tamanho, não, né? Mas o Flamengo no segundo tempo melhorou bastante. Cebolinha pedindo passagem. E, no meu ponto de vista, quando o Paquetá pegar ritmo, quando ele se adaptar, porque também tem um processo de adaptação, né? A gente vê o Vitor Roque ficou um tempão também se adaptando, né? E muita gente da torcida do próprio rival do Palmeiras pedindo a saída do cara. Eu acho que tem que ter paciência com o jogador, assim, porque a gente sabe que não é da noite pro dia, né? Se adapta um estilo de jogo. O Flamengo é mais ativo, né? É um time que ataca mais, se impõe. E lá o West Ham, como o Mauro César falou, o West Ham é um time reativo, um time que ataca menos, joga mais no contra-ataque. Por ser um time de menor expressão, né? Lá na Inglaterra. E eu acho que é totalmente diferente, né? A postura que ele tinha lá não é a mesma que ele vai ter no Flamengo. Ele ainda tá naquele processo, devo fazer isso, não posso fazer, sabe? É tipo como a gente tá em um local que fica com vergonha de chegar na casa de um irmão, de um primo, de abrir a geladeira e pegar, né? O que tem que pegar, uma cervejinha, um guaraná, um suco. E na nossa casa a gente fala, abre e pega o que a gente quer, né? Então ele tá naquele processo. E ele vai sim, ele Arrascaeta vai dar muito bom, cara. Quando esses caras se entrosar, vai ser muito bom. Não vou ficar aqui falando, que vai amassar todo mundo, que futebol jogado em lambaria é pescado. Então a gente sabe que história de pescador no futebol não existe, né? Historinha, vai ganhar de X, vai meter C em todo mundo. Não vai. Futebol ninguém é bobo. Vai ter jogo que vai golear. Vai ter jogo que vai perder. Psicológico tem que estar em dia. Coração bombeia sangue. E a cabeça pensa. Então a gente tem que torcer com aqui, ó, né? Porque a gente torcendo com a mente, a gente sabe que o time não vai ganhar todas. A gente sabe que o time vai jogar mal. Vai ter jogo que vai ter posse de bola inferior e vai ganhar. Vai ter jogo que vai ter posse de bola maior e vai perder. Então, espero que o Paquetá se adapte o mais rápido possível. Ontem ele já começou, né? Já fez um gol, já jogou melhor. Pra mim foi uma das melhores partidas dele, já desde quando ele estreou. E agora ele continuar treinando, se fortalecendo cada dia mais e se entrosar. E a Arrascaeta voltando também, né? A Arrascaeta voltando e vai ajudar muito. Ambos vão se ajudar muito, principalmente o Paquetá vai potencializar demais o Arrascaeta, gente. Demais mesmo. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal.